seu perdão, a dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer as minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer as minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra quê? Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. E eu sou livre pra te adorar. Cante de toda a sua força, com todo o seu Te coração. adorar, eu sou livre. Sou livre. De novo, quero ouvir as crianças agora. Pra te adorar. todos nós juntos com eles. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. E eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, Sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. eu sou livre, Sou livre. Aleluia! Aleluia! Vocês sabiam que o nosso Deus é muito grande? Que tamanho que é? Deixa eu ver. Grande? Mas como que é grande? Muito grande, né? Do tamanho desse mundo. Ele não é grande só no tamanho, mas sabe por que que ele é grande? Porque ele faz grandes coisas na nossa vida. Ele já fez na de vocês alguma coisa, não fez? Amém? Vocês já falaram com ele, já oraram e ele já respondeu algum dia, amém? Foi assim ou não? Ah, então ele é grande na vida de vocês também, né? Então vamos cantar bem lindo esse louvor que fala que ele é grande? Vamos? Então vamos adorar o Senhor, porque o nosso Deus é grande. Ele é grande na sua vida, mas ele é grande na vida dos pequeninos também. Porque desde a idade do Nicolas, eu já cantava na igreja. Subia numa cadeirinha, cantava no microfone, porque foi isso que eu aprendi dentro do meu lar. E é isso que essas crianças estão aprendendo. Que o Deus que criou o céu e a terra é um Deus grande. E sabe por que que muitas vezes o Senhor ouve a oração de um pequenino? Porque eles têm fé, eles têm certeza, eles confiam que Deus vai fazer o milagre. E eu já vi muitas crianças orarem e o Senhor curar, porque elas oram na certeza
de que Deus vai fazer. Amém? Vamos crer nesse Deus grande que nós temos. Talvez você tenha ignorado as crianças algum dia, ou talvez você nunca pediu uma oração para uma delas, mas o dia que a sua fé estiver abalada, chame uma criança para orar por você. Aleluia. Porque elas oram com certeza, com confiança. E o mais lindo é que o Senhor, vendo a pureza do coração delas, atende às orações. Amém? Aleluia.
Vamos declarar, igreja, quão grande é o meu Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos vão. Vamos formar um coral bem lindo agora, hein? Aleluia. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Será que o Deus que você tem mostrado para as pessoas é um Deus grande? Sabe por quê, queridos? Porque às vezes tem pessoas olhando para nós e falando assim: como assim? Essa vida miserável que você está levando, seu Deus é grande. A culpa é de Deus? Não. Muitas vezes existem passos na sua vida que só você pode dar para Deus ser grande na sua vida. Deus deseja ser grande na sua vida, e Deus, Ele nunca vai deixar de ser grande. Acontece que você está crendo num Deus pequeno, num Deus que não pode fazer aquilo que você precisa, e às vezes os outros olham e veem realmente que o Deus que está em você é minúsculo, porque você não tem crido verdadeiramente no grande Deus que quer ser Deus na sua vida. Oreanda lá, aleluia. Deixa o Senhor fazer em você. Para de não acreditar no milagre que Deus quer te dar. Para de não acreditar que o Senhor pode todas as coisas, porque Ele já veio nessa terra, Ele já morreu e já ressuscitou. Será que Ele vai precisar descer aqui de novo? Será que você é mais um Tomé? Querido, você acreditando ou não, vivendo com um Deus grande ou não, Ele não deixará de ser Deus. Ele continuará sendo Deus. Acontece que Ele vai ser um grande Deus na vida daqueles que desejarem que Ele seja um grande Deus, na vida daqueles que abrirem seu coração, que dispuserem sua vida para que Ele seja um grande Deus. Aleluia. Você só quer Deus para a sua necessidade. Você só quer Deus para a sua prosperidade. Mas para fazer a obra de Deus, você está sempre dizendo não. Você nunca tem tempo. Aí você quer um Deus grande. Na hora da sua prosperidade, eu quero um Deus grande. Na hora da sua dificuldade, da sua dor, eu quero um Deus grande. Mas e na hora de servir a esse Deus? E na hora de dar algo para Ele? E na hora de ser um verdadeiro filho dEle? Aí você faz assim, ó: tchau, Senhor, hoje não vai dar. Você é um interesseiro, e o Senhor não quer filhos que tenham somente interesse nos bens que Ele tem para você, nas promessas que Ele tem para você. A palavra de Deus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas virão por acréscimo, virão por acréscimo. Você não vem aqui para buscar a sua cura, não. Você não vem aqui para buscar o milagre na sua família só, não. Vem aqui para servir a Deus, conforme Ele deseja que você sirva a Ele. Pise aqui nesse local para ser um servo do Deus Altíssimo, para quando você sair lá fora, todos poderem olhar para você e ver que existe um Deus grande na sua vida. Aleluia. Será que nós vamos poder mostrar esse Deus grande? Aleluia. Deus quer tudo para nós. Mas primeiro Ele nos quer como filhos obedientes, filhos que desejam agradar ao Pai, filhos que respeitam o seu Pai, filhos que amam o seu Pai.
Muitas vezes você critica o seu pai aqui na terra, ou o seu filho aqui da terra, mas você não faz o mínimo para o seu pai que está no céu. Aleluia. Que nós possamos realmente servir a Deus como um grande Deus. Que Ele venha fazer os milagres, para que as pessoas vejam que nós servimos um grande Deus. Porque se Deus não é grande na sua vida, é porque você tem limitado o agir dele na sua vida. Só você. Porque a partir do momento que você abrir seu coração e desejar, Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque Ele prometeu, e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e as promessas dEle são grandes para aqueles que o temem, para aqueles que o servem. Aleluia! Oh, santo é o teu nome, Senhor. Tu és grande. Oh, Jesus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala com todos nós. Porque quando o Senhor me usa para ministrar, Senhor, o Senhor fala comigo também, Deus. Obrigada, Jesus, porque eu careço da Tua voz, Senhor. Eu careço, Deus, do Teu amor para comigo e para com a Tua igreja, que é uma família, Senhor, que é a minha família nessa terra, Senhor. Obrigada porque Tu és um Deus grande, e eu desejo, eu quero que o Senhor seja um grande Deus na minha vida. E se porventura não é isso que as pessoas têm visto em mim, Pai, me perdoa e me ajuda, Senhor, a mostrar a grandeza do Senhor na minha vida. Por onde eu for, por onde eu caminhar, Espírito Santo, vai na minha frente. Eu quero, Senhor, eu desejo. E quando for assim, Senhor, eu sei que muitas almas se renderão aos Teus pés, Pai. Aleluia. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Jesus. Oh, aleluia. Tu és grande. Tu és grande. Tu és grande. Igreja com a paz do Senhor. Antes de chamar o pregador dessa noite, eu queria deixar um versículo, irmãos. É Lucas 18, 17. Deixam que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como as crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Queria pedir para os irmãos nessa noite abrir o coração ao Senhor, deixar o coração puro como o de a criança e receber a palavra que vai ser ministrada nessa noite, e que Deus possa falar no teu coração, que você não entre aqui da mesma maneira que você entrou, que você possa sair daqui carregado de bênção, cheio da unção e do poder do Espírito Santo. Queria chamar o pastor Sérgio
e o presbítero Grauber, que vai estar trazendo a palavra nessa noite para nós. O pastor vai estar orando pela vida dele. Amém. Quero chamar também o pastor Walter, para estar conosco aqui no púlpito. Quero convidar a igreja a se colocar de pé pela última vez. Estender suas... Vai ficar aí. Estender suas mãos. Vamos estar abençoando a vida do presbítero. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te louvar, Te exaltar, Te agradecer nessa noite, porque foi da Tua vontade, do Teu querer, Senhor, que o Teu Filho viesse aqui nessa noite e trazer a Tua palavra. Ó Pai amado, Pai querido, é necessário que neste momento Ele diminua para que o Senhor cresça, que Ele possa ser, meu Pai, boca do Senhor aqui nessa noite, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Eu quero declarar as Tuas bênçãos, as Tuas vitórias na vida do presbítero agora. Derrama, Senhor, a Tua unção sobre ele. E que cada vida, Senhor Deus, esteja com o coração, meu Pai, aberto, Senhor, pronto para receber a Tua palavra. Porque eu sei, meu Pai, que nesse dia o Senhor já viesse a falar com o Teu Filho. O Senhor, meu Pai, já trouxe, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer. Mas nesse momento, meu Pai, nós como igreja do Senhor, estamos, meu Pai, famintos, Senhor, da Tua palavra. E queremos ouvir e receber, meu Pai. E que venhamos, Senhor, guardar como um tesouro precioso no nosso coração. Tudo, meu Pai, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. A paz a todos. Amém, irmãos? Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Amém. Todos estão dispostos a ouvir a palavra hoje ou não? Amém? Vai ser uma palavra meio pesada, hein? Mas Deus sabe todas as coisas. Vamos lá então. Quero agradecer primeiro a Deus a oportunidade de estar aqui, ministrando a palavra nessa noite, e que a palavra primeiro sirva para mim, para depois servir para vocês. Amém? Eu estava preparando a palavra e estava meditando. Como Deus é fiel, Ele coloca a gente no lugar certo, na hora certa. E quando eu fui convidado a ministrar a palavra, eu falei assim, como que é complicado, às vezes, a gente começar a pensar e tentar pedir um discernimento para Deus, qual versículo, o que a gente vai falar, por quê? Porque às vezes você fala uma coisa aqui e a pessoa entende diferente. E o objetivo de um pregador, do ministrador da palavra, é que Deus usa nós como canal de bênção na vida de cada um. Amém? Então vamos abrir a mensagem, vocês vão anotando, para não esquecer depois. E vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios 22:6, que é o versículo-chave da mensagem dessa noite. A palavra de Deus em Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém, irmãos? Pode sentar. O tema, o versículo é o Provérbio 22:6, mas o tema da mensagem é o seguinte: verdade sobre os filhos que você nunca ouviu. A verdade sobre o filho que você nunca ouviu. Amém? Hoje, está difícil da gente estar criando nosso filho no caminho do Senhor. Porque o mundo está lá fora, buscando, tentando sugar os nossos filhos, sugar a nossa família. Mas aquele que ainda tem força, que ora, busca a presença do Senhor, ainda consegue deixar Deus trabalhar na vida de cada um de nós e deixa Deus usar a palavra dele e deixa Deus entrar no nosso lar
e deixa Deus trabalhar na vida dos nossos filhos. Amém? Então vamos lá. Primeiro, por que os filhos desobedecem? Por que será que os filhos desobedecem o pai? Por que será que os filhos desobedecem a mãe? Por que será que os filhos desobedecem o pastor? Por que será que o filho desobedece a babá? Por que será que o filho desobedece a professora na escolinha? Tudo tem uma explicação e está na palavra do Senhor. Por que os filhos desobedecem? John Locke, criador, presta atenção, quando eu fui procurar, fui pesquisar, tudo tem um fundamento. John Locke, criador do sistema executivo, legislativo, judiciário, diz que todos nós nascemos com uma mente semelhante à folha de um papel. Então ele diz o seguinte: nós nascemos com uma mente como se fosse a folha de um papel em branco. Ok? Uma folha de papel em branco, que é preenchida durante a vivência com a família e a sociedade. Então, de acordo com a vivência de cada criança no lar, na sociedade, ele vai preenchendo, vai escrevendo nessa folha. Amém? Durante a vivência com a família e com a sociedade. Se uma criança desobedece, é porque foi ensinada a desobedecer. Nenhuma criança desobedece porque ela quer desobedecer. Porque ela foi ensinada a desobedecer. Com quem? Com as pessoas que estão ao seu redor. Com seu pai, com a sua mãe, com todos aqueles que estão ao redor dela. Então, se uma criança desobedece o pai, desobedece a mãe, porque ele aprendeu com o pai e com a mãe. Não tem como ele aprender sozinho. Ele viu o pai, ou ele percebeu que o pai, ou percebeu que a mãe ensinou ele, desobedeceu. Algum motivo teve para ele aprender. Ele viu alguma coisa, então ele aprendeu. Então é bem claro, está bem claro. Ele aprende a desobedecer por quê? Porque ele viu alguém desobedecer. Ok? Em todo tempo a criança observa como todos ao seu redor se comportam. Ele observa cada um de nós, as nossas atitudes, o que nós falamos, o que nós fazemos. Não é isso? Ele observa como eu falo, como eu respondo, como eu pergunto, como é o meu agir. Aonde? Qualquer lugar onde nós estivermos, irmos, ele sempre vai estar filmando o que nós estamos fazendo. Então, não podemos passar a responsabilidade para as crianças, a responsabilidade é nossa. Como os pais, nós somos responsáveis pelas atitudes dos nossos filhos, em todo o momento. Então não tem aquela conversa, aprendeu na escola. Pode ser que sim, mas se ele aprendeu lá, porque alguém ensinou ele não aprendeu sozinho. Então nós como pai, nós como mãe, devemos observar o que nós falamos perto de um filho, como nós agimos perto de um filho. Por quê? Porque é aquilo que ele vai fazer quando nós fizermos ou faremos. Em todo tempo a criança observa como todos ao seu redor se comportam, principalmente seus pais. Vocês preenchem a folha desde seu código genético até o código da ética. Então, não tem como a gente fugir. A folha é preenchida de acordo com o tempo. Quando ele nasceu, quando ele foi gerado, quando a mãe estava gerando, já estava a folha sendo escrita. Por quê? Pelas atitudes do marido, pelas atitudes das pessoas ao redor. Eu lembro quando o Nicolas, a Flávia estava grávida,
Eu lembro direitinho. Eu conversava com ele. Eu falava com ele. Interessante que quando eu chegava, ele começava a mexer na barriga da Flávia. Por quê? Porque ele sabia que o pai estava chegando. Sabia que algo estava chegando perto dele. Sabia da presença do pai. Então, eu até às vezes comentava com a Flávia. Flávia, ele já tem noção, ele já sabe como nós estamos convivendo aqui dentro do lar. Toma cuidado com as palavras, toma cuidado com o que nós vamos falar. Por quê? Já está no DNA dele. Ele já está aí, ó, ouvindo tudo. Então, nós temos que ter esse cuidado. Por quê? Porque está no DNA. Não tem como fugir. Ele vai crescer, ele vai estar convivendo com as pessoas ao nosso redor. Se eu tenho um grupo familiar firme na rocha, ele vai crescer firme na rocha. Se tiver um desequilíbrio, ele vai ficar desequilibrado. Por quê? Depende do ensinamento, depende do convívio, depende da sociedade, depende do local, depende de tudo. Então, temos que tomar cuidado. Por quê? Porque ele vai fazer aquilo que nós ensinamos. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Agora, como que a gente vai preparar para ser um pai? Como que a gente vai receber uma criança, um filho quando cresce, quando nasce, quando vai crescendo? Você tem que estar preparado. Você tem que buscar alternativas. Não é só pôr o filho no mundo igual a maioria está acostumado. Não. O que nós devemos fazer? Fazer um curso. Quando a gente não vai casar, não faz curso de noivo? Vai fazer um curso de noivo. Casou, vai ter um filho? Vai fazer um curso de criança. Como nós vamos fazer para que receba essa criança quando chegar? Nós temos que ter o quê? Tem que estar preparado, tem que ter conhecimento. Quando a gente vai trabalhar numa firma, você vai entregar o currículo, você já sabe mais ou menos o que ela vai querer da gente. Fala assim, ó, vou entregar o currículo meu, eu sou engenheiro na área técnica, vou entregar o meu currículo na área de engenharia, mas eu já sei mais ou menos o que eles vão querer de mim. Eu já sei o que eles vão precisar de mim naquela área. Então, eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter conhecimento. E hoje em dia, a maioria não tem. A maioria não tem. Então, os pais, o meu pai, não teve o conhecimento que eu tive para colocar o Nicolas no mundo. Culpa dele? Talvez sim, talvez não. Mas com certeza ele teve oportunidade de criar corretamente. Teve problema? Teve. Ainda tem? Tem. Mas nós temos que procurar ter conhecimento. Então, hoje em dia, lá fora, o mundo está preparado para sugar cada filho nosso, cada família nossa. Se nós não estivermos preparados, lendo a palavra, buscando, é difícil? Com certeza. Jesus mesmo falou que seria difícil. Senão não estava escrito aqui, ó. Podia rasgar a Bíblia. Livro de autoajuda? Lotado no mercado. Está bombando, tem um livro aí que está bombando no mercado. Mas a palavra do Senhor é o que tem que estar bombando. É o que tem que estar na mídia. É aqui que nós temos a nossa receita. O manual de um ser humano que crê na palavra do Senhor, que crê em Deus, está aqui. Tudo está aqui. Não tem nada que foge da palavra do Senhor. Todas as dificuldades nossas estão na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Estão entendendo? Se uma criança, olha para você ver que legal. Se uma criança ganhar uma folha de ouro, que tem um grande valor,
se eu ganhar uma folha de ouro, tem valor no mercado? Muito valor. Agora, se eu chegar, entregar para uma criança uma folha de ouro, falar para ela assim: tó essa folha para você, tó esse lápis para você. Você vai fazer o seguinte: desenha, escreve nessa folha. O que a criança vai fazer? Escrever. Mas a criança não sabe que tem um valor financeiro nessa folha. O que vai acontecer? A criança não entende o valor, rabisca a folha inteira até jogar fora. É o normal. Ela não sabe o valor que tem uma folha, ainda mais de ouro. Vai rabiscar. Qualquer criança vai rabiscar. Não tem entendimento, não conhece, não sabe o valor que tem. Mas nós sabemos o valor que tem. Eles vão ganhar uma folha em branco e devem saber preenchê-la de maneira mais sensata. Por isso, a importância de serem pais maduros. Se entregar uma folha de ouro para nós que somos pais, a gente vai escrever qualquer coisa? Você vai pegar a folha e rabiscar? Não. Primeiro que a gente sabe o valor que tem. Mas nós, como os pais, nós temos que saber como e quando e que hora nós devemos falar o que é certo, o que é errado, na hora certa. A folha de ouro é uma folha normal para uma criança, mas para nós tem valor. E não imaturas como a criança, como a folha de ouro. Pais, estudem, estudem, estudem para criar os seus filhos. A gente vai aprendendo. Às vezes, a palavra de Deus é tão real e tão verdadeira que, às vezes, nós deixamos de vir pelo amor e viemos pela dor. Às vezes, nós passamos por uma dificuldade com o filho, por quê? Porque talvez nós não ensinamos ele o correto, e aí temos que passar pela dor. Aí que a ficha cai. Aí nós vamos procurar ajuda. Vamos no psicólogo, vamos no médico, corre atrás, aí você fica louco. Mas nós devíamos estar preparados antes. Nós devíamos estar ministrando a palavra para ele antes. Nós devíamos estar ensinando o que é correto, o que é certo. Como? Estudando. Hoje, tem psicologia infantil, tem muito meios de comunicação para que nós podamos filtrar informações que podem nos ajudar no dia a dia. Pais, estude psicologia infantil. Faça cursos sobre melhoria na educação. Acabei de falar lá aqui atrás, um minuto atrás. Temos que procurar cursos. Tem informação. Irmãos, criar um filho hoje é difícil, é muito difícil. Eu estou criando o Nicolas, mas eu sei que é difícil. Tem hora que, pelo amor de Deus, só Deus mesmo. Isso porque nós estamos aqui dentro. Estamos correndo no caminho do Senhor, seguindo a trilha do Senhor. Agora imagina quem não está. É muito difícil estar criando um filho hoje, uma criança hoje. Só que nós temos que entender. Jovens, solteiros, mulheres e meninos que vão casar, pelo amor de Deus, olha na palavra do Senhor, lê a palavra do Senhor, procura entender que não é colocar o filho, somente colocar o filho no mundo. Isso é a coisa mais fácil que tem. Agora, como que nós vamos criar? Como que nós devemos ensinar eles a viver nesse mundo?
Aí que nós devemos ter conhecimento. E o conhecimento só vem quando nós vamos procurar. Você só tem conhecimento quando você estuda. Você procura informação. Então, nós devemos ser informados. Hoje tem internet, tudo que você vai lá no Dr. Google lá, escreve lá, qualquer coisa lá, sai aquela ficha. Então, meus irmãos, temos que se buscar o conhecimento. Temos que procurar. Então, por que os filhos desobedecem? Porque eles aprenderam. Simplesmente aprendeu com algum de nós. O que nós falamos, o que nós fizemos. Não tem jeito de fugir disso. Então, a palavra de Deus é fiel. Siga Provérbios 22:6. Eduque as crianças no caminho que devem andar até o fim da vida não desviará dele. Está aqui, está escrito aqui na palavra do Senhor. O tópico, verdade sobre os filhos que nunca ouviu. Por que os filhos desobedecem? Aí, ó, está escrito isso. Tem que guardar só isso aí, ó. Nascemos como uma folha de papel em branco. A desobediência é reflexo do que já foi visto por eles. Resumiu isso aí, ó. Acabou. Guardou isso aí, esses dois tópicos? Pronto. Ele vai refletir o que ele viu. Se nós ficarmos em frente a um espelho, vai refletir quem? Nós mesmos. Então, o reflexo do filho é o que ele viu em nós. Se ele está perto de mim, perto de vocês aqui dentro da igreja, ele vai refletir o que ele está vendo aqui. O Nicolas vai fazer o que ele está vendo. O pastor Walter fazer, a diaconisa Sônia fazer, o presbítero Chico fazer. Ele está, filmando. Qualquer criança aqui está só filmando o que nós estamos fazendo, as nossas atitudes. Então, resumo nesses dois tópicos. Amém, irmão? Estão entendendo? Então, diz um glória a Deus. Como aprendem a desobedecer? Primeiro nós falamos por que os filhos desobedecem. Agora vamos falar por que aprendem a desobedecer. Por que as crianças aprendem a desobedecer? Se existe pais agressivos, filhos. Se existe pais agressivos, eles aprenderão a usar agressividade com maior frequência. Todos temos impulsos agressivos. Já está na genética nossa, já está no nosso DNA. Todos nós temos impulsos agressivos. Então, não adianta. Se nós estamos comportando diferente, com agressividade, ele vai ser agressivo. Não tem como. Mas a educação nos ensina a controlar. Se nós educarmos, nós vamos conseguir controlar ele, a não ser agressivo. Porque no nosso DNA já há agressividade. Então, não vai fluir as agressões, a agressividade nele. Por quê? Porque nós vamos estar preparados para quê? Para que nós podemos ajudá-lo a controlar a agressividade. Mas a educação nos ensina a ajudá-lo, além de controlar, a ajudá-lo a crescer, a entender. Amém? Se existe uma mãe insubmissa ao marido, os filhos serão desobedientes aos dois. Está claro? Se a minha esposa é desobediente a mim, é insubmissa a mim, que sou o líder espiritual, sou o sacerdote do lar, se ele está vendo que ela é submissa à minha pessoa, acabou, não tem conversa, e vai ser insubmisso, não tem jeito. Filhos serão desobedientes aos dois, ao pai e à mãe, pois ele está aprendendo que não deve respeitar as autoridades sobre a sua vida. A autoridade. Quem é a autoridade no lar? A mulher. Ou não? Tem gente falando que sim.
Mulher fazendo assim. A autoridade no lar é o marido. Acabou. Isso é bíblico. Se existe um pai que somente fala mal do seu chefe, pastor ou autoridade pública, a criança aprenderá que seus líderes, na verdade, são uma pedra no sapato deles. E quando ele entender que seu pai é um líder, ele se afastará dele. Normalmente, na fase da pré-adolescência, acontece isso. Se o seu filho está vendo que você está falando mal do seu supervisor, do seu administrador, do seu pastor, meu filho, quando ele crescer, ele vai ser o quê? Submisso às autoridades, não tem como. Não tem como. Essa semana eu contei que não sei para quem que eu contei, a mulher saiu ali e me deu uma fechada. Se fosse no tempo atrás, eu já gritava. Não adianta, nós aprendemos que tem que ser submisso. Nós temos que ter amor, nós temos que ter tranquilidade. Ela me fechou, quase que bateu em mim. Eu parei o carro, dei uma jogada do outro lado. Deixa ela ir. Ela fez até assim. Vai na paz, minha irmã. A gente vai aprendendo. É difícil? É. Mas se eu não fizer isso, se o meu filho estiver comigo, ele vai fazer isso. Não adianta. É o meu reflexo. Amém, irmãos? Você pode pensar que nós diferenciamos um líder do outro, mas o que aprendemos na infância, que é a época que somos mais intuitivos, define o que pensaremos de liderança pela vida toda. Meus irmãos, na infância é o que nós que já fomos criança, filtramos tudo. Se nós não aprendemos respeitar a liderança, meu filho, depois, coitado do pastor, é ele que vai ralar. Na igreja, é o policial que vai ralar na rua, porque vai ter que prender, não tem jeito. Nós não aprendemos a respeitar a autoridade. Então, nós devemos entender que devemos respeitar a autoridade. Isso eu não fazia. Eu aprendi quando eu vim para a igreja. Quando eu comecei a estudar, a ler a palavra do Senhor. Não interessa. Jesus falou, dá a César o que é? César. Antes de eu me converter, eu fazia o meu imposto de renda tudo errado. Já pagava o ano inteiro o meu imposto de renda. Descontado direto na fonte. Depois que eu aprendi a palavra do Senhor, meu filho, é uma brecha para o devorador detonar. Dá a César o que é de César, acabou. Já paguei o ano inteiro, chega no final do ano, tem que pagar tudo de novo. Tudo de novo não, mais algo, né? Acabou. Dá de César o que é de César. Acabou. Então tá, simplesmente travou aí. Se você segue a palavra do Senhor, nós temos que tentar fazer. É difícil? É. O dízimo não está escrito na palavra do Senhor que nós devemos devolver ao Senhor mínimo 10%? Acabou. Não tem conversa. Vou dar 5%. Glória a Deus. Problema seu com Deus. Está cumprindo a palavra? Não. Vai ter problema? Certeza. Vai colher? Com certeza. Não tem conversa. A palavra do Senhor é sim, sim ou não, não. Ou a gente vai para a esquerda ou a gente vai para a direita. No meio do caminho não devemos ficar. Amém? Então, definimos o que pensaremos de liderança pela vida toda na adolescência. Vamos ver um vídeo aí só para vocês verem como que funciona. Como que funciona o ser humano. Como que funciona qualquer animal ou ser humano aqui na face da terra.
Ok? Deu para entender? Se um cão, ele sabe os momentos que mudava para trazer a comida dele, imagina nós, irmãos. Ouviu a música, sabia que estava chegando a refeição. Viu a luz acender, mudou o toque, a luz, ele sabia. Um animal. E nós? Também. Não vamos fugir disso. A mesma coisa. Como aprender a desobedecer? Mãe insubmissa ao marido. Tem que guardar esses tópicos. Por quê? Deu para entender o negócio da filmagem? Do vídeo? O cão, de acordo que ele ia sendo ensinado, ele praticava. Nós aqui na igreja, de acordo com o pastor ensina, nós vamos ser treinados. Vamos compartilhar. Se um irmão está aí e não consegue me enxergar aqui na frente, não consegue olhar aqui para mim na frente, é o reflexo. Ele não consegue me enxergar ali na rua. Se alguém daqui não consegue me ver aqui, como que ele vai me ver lá fora? Se aqui dentro de 4 paredes, que nós somos irmãos, não consegue me suportar, como que vai me suportar lá fora?
Isso é o reflexo de cada um de nós. Então, os nossos filhos vai crescer de acordo com os nossos ensinamentos. Pai insubmisso ao chefe no trabalho, ou líder espiritual, ou às autoridades públicas. Se os pais ensinam insubmissão e falta de respeito ao líder, a criança terá falta de respeito com os pais quando entenderem que os pais serão líderes em nossas vidas. Tem que guardar esses 3 tópicos aí. Guardou isso aí? Entendeu já. Já sabe como. Como nós iremos criar os nossos filhos. Como nós iremos ver como o nosso filho vai nos obedecer. Se ele for desobediente, porque ele não está encaixado nesses tópicos. É claro. Agora, consequências espirituais de pais que ensinam a desobediência. Isso é uma escala. Está vendo que vai seguindo uma escala? Agora vamos para o lado espiritual. O lado espiritual diz o seguinte: com referência ao vídeo que assistimos, você pode aprender que seu pai é punitivo. Podemos perceber se o pai é punitivo ou não. Certamente entenderá. Isso aqui é difícil. Como referência ao vídeo que assistimos, preste atenção. Se você aprender que seu pai é punitivo, certamente entenderá que Deus, como é um ser punitivo, vai ser um ser punitivo também. Nós aqui na terra, como pai, vou ser punitivo ao meu filho? Que noção que eu vou ter a parte espiritual com Deus? Ele vai ser punitivo também comigo. E não é assim que funciona. Então nós temos que entender a diferença. A criança vai entender que se eu estou sendo punitivo com ela, com certeza ela vai entender, vai colocar na sua mente que Deus também é punitivo. Não tem como. Se uma coisa está ligada à outra. Se eu sou pai na terra, Deus é pai espiritual. Então, não tem como nós fugirmos disso. Se você aprende que seu pai não quer um diálogo com você, terá dificuldade para orar a Deus. Se você perceber, se do meu filho, se o Nicolas fizer uma arte, se eu não sentar com ele e conversar, ó, o pai está falando que se você ficar correndo, você vai escorregar, vai cair, vai machucar, vai doer depois, você vai começar a chorar. Para com isso. Se eu não ensinar ele vai continuar fazendo. Aí ele cai, machuca, ele não adianta nada. Já aconteceu. É o que eu falo para Flávio, que eu falo, criança é criança, animal é animal. Tem cachorro? Tem. É bonzinho? É educadinho? É. Aperta ele para ver se não te morde. Acabou, meu filho. É o instinto dele. Ele foi feito para isso. Então nós, como pais, devemos ensinar, devemos educar, sentar, conversar, falar, meu filho, o caminho é para a esquerda, você está indo para a direita. Se você for para a direita, você vai ter isso. Se for para a esquerda, você vai ter isso. Beleza? Você escolhe o caminho. Se você aprende a ser um pai que não tem diálogo com você, terá dificuldade para orar com Deus. Se você aprende que seu pai é insensato nas ordens que dá, achará que Deus é egocêntrico, que faz coisas sem motivos. Tá? Também na linhagem. Não tem como. Estão entendendo, irmãos? Se você teve um pai totalmente ausente, talvez achará que Deus nem sequer existe. Se você tem um pai ausente na sua vida, como que você vai na parte espiritual? Muito menos. Você vai falar assim, Deus nem existe. Se o meu pai aqui na terra é ausente, o meu pai lá de cima, então, acabou.
Acabou. Não tem como. Por quê? Porque as consequências do espírito, da parte espiritual. Amém? Então temos que guardar consequências espirituais dos pais que ensinam a desobediência. Através de quais detalhes? Pai que é punitivo, visão de um Deus punitivo. Ele vai, se o pai for punitivo, ele vai ter visão que Deus é punitivo. Não tem como. Pai sem diálogo. Você acha que vai ter diálogo com Deus? Sem chance. Se o pai que não ora, você acha que ele vai ter uma vida de oração? Pai ausente. Ele vai falar assim, meu pai é ausente. Quando ele chega e não conversa comigo, ele nem sabe como que eu fui na escola, ele não sabe o que eu fiz hoje. Hoje estou cansado. Não tem jeito, irmãos. Por isso que é difícil colocar filho hoje no mundo. Eu sei porque é difícil. Eu chego em casa, estou cansado, eu tenho que brincar com o Nicolas até 1h da manhã, meia-noite e meia, 1h, eu não estou cansadérrimo. É uma criança, meu filho. Ele quer brincar. Eu tenho que ensinar, eu tenho que aproveitar a fase. Não tem conversa. Então, nós associamos o pai terreno com o pai celestial. Se um pai que é ausente, provavelmente ele vai aprender durante a vida que Deus é ausente. Não tem como. Ok? Então guarda esses 4 pontos aí que é importante. Como ensiná-lo a obedecer? Agora que vem. Como você vai ensinar seu filho a obedecer? Obedeça também. Vai ter que obedecer também. Você tem que aprender, você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Não tem como. Você tem que obedecer. Ensina que obedecer é o melhor caminho para tudo. Que obedecer é saudável. Que faz com que a vida se torne melhor. E por isso você obedece suas lideranças. Se você ensinar isso, ele vai obedecer a liderança dele. Independente se o líder dele estiver errado. Ele vai analisar, ele vai entender, puxa, ele é meu líder, ele está errado. Deixa eu conversar com alguém, vou entender, mas ele é meu líder. Claro que se o meu chefe, o meu líder me falar assim, Glauber, atende o telefone e fala que eu não estou, eu não vou fazer isso. Não faz parte do meu perfil, não foi isso que eu aprendi. Entendeu? Agora, se ele delegar algo para me fazer, que está dentro do meu perfil, eu tenho que fazer. Eu tenho que obedecer a minha liderança. Se o pastor falasse, Glauber, vem pregar aqui hoje, eu sou o líder, ele é meu líder, pastor, eu não posso por causa disso, disso. Se tiver uma justificativa, cabe a ele decidir. Acabou. Eu tenho que ser submisso à minha liderança. E a liderança começa pela hierarquia. Temos que seguir a hierarquia. Amém? Ensine a criança a obedecer tendo um diálogo com ele, explicando por que é melhor que ele faça algo de maneira que você está falando. E quais serão as consequências se ele fizer a outra maneira. Foi o que eu falei. Quer ir para a esquerda? Beleza. A consequência é essa. Vai para a direita, isso. Acabou. Não crie uma discussão, nem conversa. Não crie uma discussão nessa conversa. Jamais, pais e mães. Você vai sentar para conversar com seu filho, não gera discussão entre os 3. E muito bem entre os 2. Porque se eu discutir com a minha esposa perto do meu filho, acabou, meu filho. Você já ensinou ele. Depois, aí complicou, né? Estamos fora da palavra do Senhor. Estamos fora aqui de Provérbios. Ele vai fazer o que ele aprende. Apenas seja um orientador. Nós devemos ser um orientador dos nossos filhos. Orientar ele no caminho que ele deve andar. Jesus Cristo obriga nós a vir aqui na igreja? Ele obriga você a dar seu dízimo? Ele obriga você a ser fiel a ele? Não obriga não.
Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Então nós não devemos obrigar os nossos filhos a fazer coisas que o pai e a mãe querem. Você vai ensinar ele a fazer o que é correto, não obrigar ele. Se ele falar assim, pai, eu não quero fazer isso, por causa disso, disso, disso. Se você vê que tem fundamento, beleza. Mas nunca obriga o seu filho a fazer aquilo que ele não quer. Hoje, talvez você não vai colher, mas com certeza lá na frente você vai colher o fruto do que você fez, através de fazer ele fazer o que ele não queria fazer. Amém? Então não força, não intima ele a fazer aquilo que ele não quer. O filho aprenderá que tomar decisão que você recomenda é o melhor. Então o que ele vai aprender? Ele vai aprender nas decisões, pai, o que você acha que eu devo fazer? Eu estou em dúvida. Olha a diferença quando você tem um diálogo com o seu filho. E quando nós temos um diálogo com Deus, Deus não ouve? Deus não cura? Cura ou não cura? Às vezes Deus ouve uma oração de uma pessoa pelo coração dela. Porque às vezes a outra pessoa que está recebendo não merece nem abrir a boca. Não merece nem que a pessoa que está orando abra a boca. Mas Deus conhece o coração de quem está orando. Fala assim, para aquela pessoa que está recebendo, talvez eu não faria isso, mas para aquele que está orando, eu vou ter misericórdia daquela pessoa. Por causa de quem? Por causa do justo. Então nós temos que ser justos com nossos filhos. Através de quê? Através disso aí. Seu filho é muito mais complexo do que você imagina. Ele é muito mais complexo. Para você ter uma ideia, o contato do seu filho com a chupeta, olha para você ver. O contato do seu filho com a chupeta. O pessoal pode estar falando assim, não estou entendendo nada. Entende? Ouve. Reflete. Se seu filho, por você ter, olha para você ver que legal. Seu filho é muito mais complexo do que você imagina. Para você ter uma ideia, o contato do seu filho com uma chupeta, com a idade ao banheiro e com o olhar para os seus pais, influenciam como será a sua vida sexual dele. Queira você acreditar nisso ou não. Não adianta, se você quiser acreditar, você acredita, se não quiser, problema seu. Mas essas coisas que eu falei afetam a parte sexual da criança. O ato dele chupar uma chupeta. Entende? Deu para entender? Afeta. Muita gente está arrebentada dentro da igreja, porque a igreja é um hospital, é um lugar onde nós devemos vir quando nós estamos doentes, espiritualmente. Mas quantas vezes que a gente chega aqui, você começa a trabalhar com a pessoa, analisar a pessoa. Esse discipulado acabou, meu filho. Pessoa que tem problema, começa a fazer discipulado, racha fora. Por quê? Porque não quer, ele sabe. Ele não quer contar os problemas dele. Ele não vai fazer nunca. Mas começa a apertar, meu filho. É a pedra no sapato. Acabou. É a mesma coisa. O ato de uma chupeta na boca de uma criança, queira acreditar ou não queira, afeta. Acabou. Influencia na parte sexual de uma criança, no futuro. Algumas recomendações. A gente vai estudando, a gente vai aprendendo, né? E para aprender, a gente tem que obedecer também. Então, como nós devemos ensinar nosso filho a obedecer? Através desses 3 tópicos aí,
Não simplesmente fale sobre obedecer, demonstre a obediência. Acabou. Não adianta chegar e falar uma coisa e não fazer. Pastor Walter, sobe aqui, prega sobre dízimo. Dá dízimo? Acabou, filho. Como que vai ensinar uma coisa que não faz? Ué, falar é fácil. A palavra do Senhor, o diabo conhece muito mais do que nós. Estou cansado de ouvir isso. Nós estamos cansados de ouvir isso, não estamos? Sabe muito mais. Então, nós temos que ensinar. Demonstre que nós somos obedientes. Nós temos que demonstrar. Nós temos que ser obedientes. Como que nós vamos ensinar nossos filhos a ser obedientes se nós não somos obedientes? Como que eu vou ensinar meu filho a dar o dízimo se eu não dou o dízimo? Tenha diálogo com seu filho. Tenha diálogo com seu filho. Senta, conversa. O que está acontecendo? Como que foi a sua semana? Por que o pastor chamou sua atenção? Por que você fez isso? Nós temos que aprender o seguinte: devemos elogiar quando precisa de elogio. E devemos também corrigir quando precisa ser corrigido. Não é isso? Quando a gente deixa a desejar aqui com o pastor chega na salinha ali e coxa a nossa orelha. Não coxa, pastor? Ué, Deus vai cobrar dele depois, meu filho. Se ele não fizer a parte dele, pode ficar sossegado. É problema dele com Deus depois. Se ele não coxar minha orelha, Deus vai coxar dele. Pode ficar sossegado. Ele tem que fazer a parte dele. Então nós temos que fazer a nossa parte. Quando tiver que sentar, corrigir, vai lá, senta, conversa, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Devemos corrigir. Amém? Estude e entenda mais sobre o seu filho. Ele não é tão simples quanto como parece. Quanto parece, como você acha que parece. Estuda como seu filho é. A Flávia não é igual a Ivanete não é igual a Samuel não é igual a Ivanete. Pode pegar o perfil dos três. Você vai entender. O pai tem que entender como que é cada filho. Amém? Estão entendendo? Agora, se escutou tudo isso, não quer praticar, vai colher. O que você vai colher? Algumas recomendações da política, olha para você ver, uma pesquisa feita e foi recomendada. Algumas recomendações da polícia do Texas a respeito de como criar um criminoso dentro de casa. Se você quer um criminoso dentro de sua casa, você deve agir desse jeito. Ó. Age desse jeito que você vai ter um criminoso legal dentro da sua casa. Primeiro, desde pequeno, dê ao seu filho tudo que ele deseja. Beleza? Desde pequeno, dá tudo que ele deseja. Tudo que quiser, você dá para ele. Não põe limite, dá tudo. Ache graça quando seu filho diz palavrão, pois assim ele ficará convencido de sua originalidade. Fala palavrão, aqui. Você fala palavrão, ele fala palavrão, dá risada, ri. Dá risadinha, dê uma força para ele. Não lhe dê origem espiritual. Ele não tem origem espiritual. Ele não vai na igreja. Ele não acompanha o pai com a mãe. Espere que ele mesmo escolha sua religião depois dos 21 anos de idade. Não, deixa meu filho, depois dos 21 anos de idade, ele vai escolher a religião que ele quer. Nunca lhe diga que ele fez algo errado. Não precisa falar não. Pois isso poderia deixá-lo com complexo de culpa. Fez coisa errada? Não, vamos falar nada não, deixa ele. Senão depois ele vai ficar com complexo. Não vamos falar não, beleza. Deixe que seu filho leia o que quiser. A louça de pratos deve ser bem limpa, mas o espírito dele pode ser alimentado com lixo. Essa é boa, né? Essa é firme, né?
Deixa estar tudo limpinho, as suas louças de prata. Mas deixa o seu espírito estar podre, sujo. Arrume pacientemente tudo o que ele deixa jogado. Você entra no quarto dele, está uma verdadeira bagunça. Aí você vai lá, vai arrumando. Coloca os sapatos no lugar, os livros no lugar. Vai fazendo tudo certinho, meia. Seu filho se acostumará a transferir a responsabilidade para os outros. Se é ele que tinha que fazer, você está fazendo por ele, quando ele crescer, vai empurrar as coisas para os outros fazer. Discuta frequentemente diante dele, para que mais tarde ele nunca fique chocado quanto a família se desestruturar. Dê-lhe tudo em comida, bebida e conforto que o coração dele desejar. Leia cada desejo com seus olhos. Detecta através do seu olhar o que ele está precisando, o que ele quer, o que ele deseja. Recusas poderiam ter perigosas frustrações por consequência. Se recusar fazer alguma coisa para ele. Defenda-o sempre contra vizinhos, professores e a polícia. Todos têm algo contra seu filho. Defenda ele. Prepara-se para uma vida sem alegria, pois é exatamente isso que o espera. Prepara ele sem alegria. Aí você vai querer o que dele? Cria seu filho dessa maneira e você terá anos difíceis na sua casa. Pois Provérbios 29, 15b. Olha, Provérbios 29, 15b diz o seguinte: quando todas as vontades da criança são feitas, ela acabará fazendo sua mãe passar vergonha. Está escrito na palavra. Faz tudo. Amém, irmãos? Não, como ensiná-lo a obedecer? Não simplesmente fale sobre obedecer, demonstre obediência. Repetindo, tenha diálogo com seu filho, estude e entenda mais sobre o seu filho. Ele não é tão simples como você parece, como você vê, como você pensa. Amém? A folha branca está em suas mãos. A folha branca está na mão de cada um de nós, de cada pai, de cada um que quer ser pai, meninas e meninos. Quem for casar, quer ter filho, a folha branca está na mão de vocês. Aquilo que vocês escreverem é aquilo que vocês vão colher. Aprenda a usar o lápis para que você faça um lindo desenho que melhore o mundo, para que você faça um desenho que não se desviará do caminho do Senhor. Olha, deu para entender? Vou repetir. A folha branca está em suas mãos. Aprenda a usar o lápis para que você faça um lindo desenho que melhore o nosso mundo de hoje, do futuro, para que você faça um desenho que não se desviará do caminho do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aquele pai, aquela mãe que quiser receber uma oração, que está disposto, que entendeu isso, que está disposto a mudar a sua vida para ajudar os seus filhos, vem aqui na frente que o pastor vai fazer uma oração para nós. Agora, aquele que não tiver problema nenhum, Deus abençoe. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor.
queria que o irmão colocasse a número 7. Eu queria chamar as crianças também, o pastor Walter e o pastor Sérgio vai estar ungindo os pais e as crianças que quiserem receber a oração. Amém? Amém. Vamos estar orando. É para as crianças virem também, né? É? As crianças vão ser ungidas também. E a palavra do Senhor diz: aquilo que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei que todos aqueles que nessa noite ouviram a palavra do Senhor, né, que meditaram, que vieram buscar, com certeza nós sabemos daquilo que devemos fazer. Nós como pais, eu tenho 3 filhos, eu sei a dificuldade que é, eu sei a luta que é para educar, para ensinar o caminho que eles devem andar, porque lá na minha velhice, eu quero olhar e ver, né, que valeu a pena tudo que eu fiz para os meus filhos. Saber que eu deixei um legado para eles e eles seguiram. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, eu quero Te louvar, Te exaltar, Te agradecer nessa noite pela Tua palavra, Senhor Deus. Por o Senhor ter usado, Senhor, a vida do Teu Filho. Ó meu Pai, que cada palavra que foi dita nessa noite, que venhamos guardar, Senhor, como tesouro precioso. Que nós, pais, Senhor Deus, que venhamos, Senhor, a refletir realmente o que estamos fazendo na vida dos nossos filhos. Como estamos cuidando, direcionando eles, Senhor Deus. Será que realmente, meu Pai, estamos ensinando eles, Senhor, a andar no caminho certo? Oh, Pai amado, Pai querido. Porque muitas das vezes cobramos, Senhor, e não fazemos. O Senhor, através da Tua palavra, veio dizer, Senhor, sobre o espelho, Senhor, que reflete a nossa imagem. Que os nossos filhos, Senhor Deus, ao olhar para nós, eles possam refletir, Senhor, a imagem de um pai, de uma mãe, Senhor Deus, que realmente Te serve, que realmente faz a Tua vontade, Senhor Deus. Não aquele pai que é carrasco, aquela mãe, Senhor Deus, que faz uma coisa e omite outras. Pai amado, Pai querido, eu abençoo a cada pai, a cada mãe aqui nessa noite. Que o Senhor possa tocar do alto da cabeça até as plantas do pé. Eu entrego na Tua presença, Senhor, nossos filhos, Senhor. Essas crianças que estão aqui, Senhor Deus. Porque sempre dizendo que elas são o futuro, meu Pai, desta igreja. São aquelas, Senhor, que vão dar continuidade, Senhor. Mas que para isso aconteça, é necessário realmente que elas sigam, meu Pai. Que elas aprendam realmente como deve ser. Porque sabemos, meu Pai, que seguir o Senhor não é fácil. Não é fácil, meu Pai. Mas não é impossível. E por isso eu abençoo e declaro vitória sobre cada um deles em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças vão estar louvando o Senhor agora, com o louvor. As crianças que ensaiaram, por favor, aqui na frente.
Os irmãos, queria pedir para os obreiros estar entregando os envelopes e chamar o Gabriel e vai estar ministrando as ofertas nessa noite. Malaquias 3, do 10 ao 12. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponho-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém. Ele vai orar agora pelas ofertas, irmãos. Os irmãos colocassem em pé. Pai, abençoa todas as ofertas e os dízimos do seu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem trazer as ofertas. Amém, glória a Deus. Queria chamar a diaconisa Sônia aqui para ela estar fazendo uma oração pelas meninas que ajudaram a enfeitar, pela vida da Lívia, da Milena, que ensaiou as crianças, da Ana Cristina, de todas que trabalharam aqui para enfeitar, a Letícia, a Kelly, que também ajudou a gente. Queria que a diaconisa fizesse uma oração. Depois o pastor vai estar dando a bênção final. Garotas, estou esperando. Olha, gente, como foi lindo, né? O culto das crianças. Eu vejo que nós devemos ser como as crianças, né? Que o Senhor nos quer com o coração de uma criança, para que nós possamos estar sempre fazendo a sua vontade, né? Vem aqui, meninas. Vocês gostaram da igreja? Eu achei que ficou linda. Eu achei maravilhoso, viu, meninas? Vocês podem continuar, em nome de Jesus. E agora eu quero colocar essa turminha na presença do Senhor. Ó Pai, obrigado pela vida da Neia, Senhor. Abençoe essa mulher de Deus, ó Pai. Que ela possa, Senhor Jesus, estar sempre na Tua presença. E que o Senhor possa usá-la nesta rede infantil, ó Pai. E cada jovem aqui, Senhor, que trabalhou para enfeitar a igreja e tem trabalhado, Senhor Jesus, com as crianças, ó Pai, que elas possam, Senhor Jesus, estar aqui também, fazendo com amor, de coração, e que o Senhor possa livrá-las de todo mal e protegê-las, ó Pai, porque tem adolescente, pré-adolescente e jovem, ó Deus. Abençoa cada uma, Senhor, que elas possam, Senhor Jesus, estar sempre na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.
pastor Walter vai estar dando a bênção final. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Para nós é momento de alegria, de reflexão, porque a palavra de Deus fala que nós temos que ser como as crianças para herdarmos o reino do céu. Porque a criança, ela é pura. A criança, a maldade brota no coração dela porque é da natureza humana, e ela com certeza olha para nós que já somos mais velhos, e aquilo que nós vivemos é o que nós passamos para as pessoas que estão do nosso lado, e muito mais para as crianças. E inclusive dentro do discipulado, do ensino que Deus tem nos dado, o modelo é Jesus para todas as coisas, mas em tudo aquilo também que eu estou à frente, eu também tenho que ser modelo. Não adianta eu pedir para as pessoas fazerem aquilo que eu não faço, porque eu vou passar aquilo que eu faço. O pai e a mãe, não adianta o pai e a mãe exigir da criança fazer de uma certa forma se eu estou fazendo ao contrário. Não adianta eu estar fumando e falar para o meu filho não fumar. Não adianta eu estar bebendo e falar para o meu filho não beber, que aquilo não presta. Não adianta eu falar para o meu filho que ele não pode mentir se eu estou mentindo. E é muito sério, meus amados. E nós precisamos, é como foi dito aqui, nós precisamos também ser modelo para todas as pessoas que estão à nossa volta, em especial para as nossas crianças. Porque elas estão na fase de aprendizado, estão na fase que tudo que elas está à tua volta, elas captam, elas percebem e captam. E nós estamos vivendo num mundo muito difícil, porque as pessoas querem muitas das vezes até pregar o evangelho, mas infelizmente na hora da prática muitos têm renunciado a viver o evangelho. Esse é o grande problema que nós vivemos dentro das nossas igrejas. E muitas das vezes nós envelhecemos, começamos a contar os anos de crentes. Eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos de crente. Não basta. Nós temos que buscar intimidade com o nosso Deus. Nós temos que buscar um relacionamento com o nosso Deus, para que este relacionamento com o nosso Deus faça com que nós venhamos viver aquilo que Deus deixou para mim e para você viver. Princípio de Deus não pode ser quebrado. E dentro da minha casa, o primeiro discípulo que eu tenho é minha esposa. Depois são minhas filhas. Apesar que elas estão distantes, mas elas continuam sendo as minhas discípulas. Vamos colocar de pé. Pai amado e Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este culto da rede de crenças. Culto este, Senhor, que eu sei que o Senhor recebeu e foi de encontro ao teu coração, porque o Senhor diz na tua palavra que deixai vir a minhas criancinhas, porque delas será o reino dos céus. Por isso, ó Pai, toma cada criança nas tuas mãos, as despede diante da tua paz. Também toma a tua igreja, Senhor, e leva cada um para os teus lares debaixo da tua proteção, e que o teu amor esteja sobre cada coração. Por isso, ó Pai, muito obrigado por esta noite, por este momento. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ano 2013 é tempo, mesma visão e mesmo foco. Podeis cumprimentar uns aos outros, dar a paz do Senhor a cada um, em nome de Jesus.